Todo mundo quer saber sobre o escândalo do Banco Master. Bom dia, bem-vindo, Cauti. Conta tudo pra gente que já se sabe, o que a gente tem que ficar atento, quem é exatamente esse homem e possíveis envolvimentos. Bom dia meninas, bom dia, doutor Marcília, bom dia ao nosso público. Pois é, né? É o escândalo que está fazendo tremer muita gente lá em Brasília, esse escândalo do Banco Master, porque a frase que todo mundo tem bem clara é: ninguém não podia não saber, né? Ou seja, todo mundo sabia o que estava acontecendo e ninguém fez nada. Especialmente porque o Banco Master tinha profundo envolvimento, profundas ligações com a classe política brasileira. Não apenas ligações espúrias, financiando atividades, eventos, até investimentos ligados a partidos políticos ou a políticos, né, pessoas físicas, mas também dentro do Conselho do Banco Master havia ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros do STF, como Lewandowski, a esposa do Alexandre de Moraes, né, o escritório dela foi contratado pelo Banco Master para defendê-lo. Enfim, estava envolvido até o último fio de cabelo com a classe política lá em Brasília. E, portanto, não é possível que o Banco Central, a CVM, os órgãos de controle, ninguém viu nada, ninguém viu um banco minúsculo que representava 0,5% da carteira de crédito nacional, agora provocar um rombo de 1/3, de 30% do fundo garantidor de crédito. Ou é muita incompetência, e aí muita gente deveria ser removida dos cargos que ocupa lá em Brasília, ou é muita má-fé, e aí é caso de polícia mesmo. Não é incompetência, né, Carlos? Porque eu estava vendo ontem, o Pavinato cantou essa bola em junho de 2024 e foi ameaçado por essa turma do banco. Eu estive no programa dele ontem e ele mostrou a carta. Aí hoje de manhã vi um desses blogueiros de economia que falou a mesma coisa há mais de um ano e também foi ameaçado por esse senhor, tá? Então, o questionamento é: por que ele caiu agora? Ótima pergunta, Julia, porque assim, a gente aqui na Revista Oeste também publicamos várias matérias sobre o Banco Master, né? A última que eu me lembro, que eu fiz uma matéria na revista muito extensa, foi em abril, se não me engano, deste ano, né? Então, já faz alguns meses, não sei se a produção consegue recuperar essa matéria, mas já há um ano, pelo menos, a gente vinha falando do Banco Master, é claro, com todas as cautelas do caso, porque esses caras têm o processo fácil, né? Então, assim, é óbvio que é algo complexo, tem muitas coisas que eram sob sigilo, então era difícil de comprovar, mas havia os números que eram evidentes. Como é possível que um banco tão pequeno oferecia para o público, para os clientes em geral, para nós, poupadores, oferecia CDBs com juros, com uma rentabilidade muito mais alta do que o mercado? Ou seja, se você quer investir o seu dinheiro, vai no bancão grande, um Itaú, Bradesco ou da vida, e pergunta: quais papéis vocês me oferecem? Eles vão te oferecer um CDB com 95%, 100% do CDI, que é a taxa básica de juros, e isso já é muito bom, né? Então, eles chegam até esse ponto. O Banco Master oferecia 130%, 140% do CDI, ou seja, muito mais. Então, era óbvio que com essa rentabilidade, muita gente decidiu colocar o seu dinheiro, né, emprestar o seu dinheiro para o banco. O que o banco fazia? Pegava o dinheiro dos poupadores e colocava em empresas que, já por si só, seria muito difícil ter uma rentabilidade maior do que aquilo que tinha que ser devolvido para as pessoas, né? Ou seja, já começava complicado. Mas colocava dinheiro em empresas falidas muitas vezes. Era a Gafisa, era a Light, era Oncoclínicas muitas vezes, né? Era empresas com situações muito complexas dos seus balanços, né? Então, muitas dessas empresas ligadas ao Nelson Tanuri que seria o dono oculto, entre aspas, do Banco Master, teria, né, o direito de comprar as ações do Banco Master através de uma opção que ele poderia exercer a qualquer momento. Tudo isso está escrito na nossa matéria da Revista Oeste. Isso foi negado pelo próprio Tanuri, mas, de fato, é isso que está aparecendo pelas investigações. Portanto, né, há um enorme curto-circuito no mercado financeiro brasileiro de autoridades que não quiseram ver o que estava acontecendo ou foram forçadas a não ver. Lembramos que também, só para a gente entender o nível da enroscada, há poucos meses, quando começou o problema do Banco Master, foi apresentado lá em Brasília uma proposta para aumentar
o valor do fundo garantidor de crédito, que hoje é R$250 mil, ou seja, se o banco quebrar, você tem até R$250 mil investidos, o governo vai lá, o fundo vai lá e te devolve, né? Esse chamado FGC. A ideia era, em Brasília, de aumentar para R$1 milhão o FGC. O ponto é que o Banco Master usava o FGC como garantia implícita para os empréstimos que as pessoas davam para o banco. Ou seja, as pessoas davam dinheiro para o Banco Master com uma rentabilidade muito maior e o banco dizia, empresta para mim, porque quem paga é, na última instância, o FGC. Então, assim, é uma palhaçada sem fim, mas isso eu espero que seja uma grande aula para quem está vendo a matéria, né, uma das matérias que publicamos, né, mas é uma grande palhaçada que espero seja de lição, sirva de lição para o mercado brasileiro como um todo. Paula? Cauti, e isso aí parece um esquema de pirâmide, no mínimo um esquema Ponzi que eles falam, né? Então, é complicado, isso é proibido no Brasil, não é? Com certeza. Então, na verdade, não temos uma lei contra a pirâmide financeira, infelizmente, né? Inclusive, em 2020, eu fui promotor de uma proposta de lei de iniciativa popular para criminalizar as pirâmides financeiras, porque em outras vidas também denunciei várias pirâmides financeiras, tomei até processo de pirâmide financeira, ganhei todos, porque obviamente, né, é difícil demonstrar, mas depois, na hora H, as pirâmides têm dificuldade de provar que elas são legais, né? Mas não existe um crime de pirâmide financeira. Existem outros crimes. Crime contra a economia popular, né? Fraude, estelionato, vários outros crimes que podem definir esse tipo de atividade. Mas no caso do Banco Master, né, era de fato quase um esquema Ponzi, ou seja, era o dinheiro que chegava para o Banco Master com a promessa de rentabilidade muito mais alta do mercado e o banco colocava em empresas que não davam essa rentabilidade. Moral da história, estava escrito nas estrelas que o banco ia quebrar. Era óbvio que isso ia acontecer. Então, esse poderia aparentemente ser o esquema perfeito, ou seja, pega o dinheiro do povo, né, coloca, prometendo rentabilidades impossíveis, coloca essa grana em empresas que são parte do grupo do Master, né, diretamente, que são quebradas, mas para dar uma sobrevida, enquanto isso eu dou uma sulpiada nessa grana, o banco quebra e quem paga é o contribuinte brasileiro, quem paga são todos brasileiros. O esquema perfeito é isso que aconteceu, basicamente. Aí outra matéria, então, que a gente está exibindo do Cauti, que está à disposição na Revista Oeste, no nosso site, daí tem diversas lá para ir lendo, porque o assunto é bastante complexo mesmo. Doutor André Marcília. Cauti, meu caro, a gente fica aqui pensando, estamos no Brasil, né? Então é normal que a pergunta que gira é quem vai soltá-lo, né? Quem vai soltar o dono do Banco Master? E precisamos ficar atentos a esse nome, né? E aliás, ele sendo patrocinado, né, ou tendo sido patrocinado pelo escritório da esposa do ministro Moraes, pode até ser que quem solte seja quem peça para ele ser solto, né? Isso criamos as situações até bizarras dentro do Brasil. Mas eu não vou te deixar nesse desconforto futuro de saber quem vai soltá-lo. A minha pergunta é, existe um interesse hoje, imagino eu, dos bancos em fazer com que ele não seja solto, com que ele fique preso e delate, e isso seja posto a pratos limpos. Os bancos têm esse interesse e há a possibilidade de que esse interesse dos bancos seja mais forte e potente, porque a gente está tratando aqui de bancos que, enfim, tem muito poder e muito dinheiro dentro do Brasil. Se tem um setor que talvez mande mais do que o judiciário, sejam os bancos. Então, a pergunta há força suficiente para fazer com que ele não seja solto, fique, delate, ponha isso a pratos limpos? Só antes do Cauti responder, a gente está vendo a namorada dele, né, que já foi namorada também do Aécio Neves, que era bailarina do Faustão. Ela foi repórter do Faustão, perdão, a informação correta é essa. E ela hoje estava postando ontem, toda linda, e o pessoal da internet jatinho dele, né? Não perdoa todo mundo. Ai, que bonita essa decoração. Aí alguém botou assim, é uma homenagem ao namorado dela que está preso. Não, quer dizer, a pessoa vai do Aécio Neves para esse senhor, né? Diz que as cobras andam em pares, né? Aí também o jatinho, né? De qual valor? Estou puxando aqui 100 milhões, mais ou menos 100 milhões de reais. São dos mais caros que tem, exatamente. Ele tem 2 jatinhos, né? Porque um é pouco, 2 é... Então tem que ser 2 jatinhos, porque ela só viaja com jatinho particular. Quando ele foi preso, ele estava embarcando para Dubai e ela estava num jatinho particular dele também indo para Dubai. E ela fica postando como se nada acontecesse. Esse pessoal tem uma cara de pau que eu nasci
nasci sem, graças a Deus. Acho realmente. que eu tenho berço. E a pergunta do Marcília está indo para o nosso chat. Paulo Camacho tinha sugerido também. Quem vai soltar? Ele vai ser solto ou vai permanecer preso? Participe da nossa enquete também, já estamos jogando aqui. Caute, agora pergunta do Marcília. Deixa eu só para a gente também completar o quadro da namorada do Vorcaro, né? Entre tudo aquilo que a gente falou, a gente esqueceu de dizer que ela é influenciadora de longevidade. Tem a pílula da longevidade, né? Então, para quem quiser saber mais, ela tem a pílula que ela vende, Se né? não for a Jenny Fonda falando, eu não quero. É a substância, nasce alguém das nossas Para costas? longevidade tem que ser uma pessoa com 60 a mais, não. que tá bem e que fale, não uma... Que tem 30 e que vive a vida só Imagina curtindo você a academia. pular de dançarina do Faustão, aí vai... repórter do Faustão, tá bom. Aí ela, do Aécio Neves, ela pula para esse, vamos ver quem será o próximo. E longevidade na cadeia, né? Calma que tem Supremo no Brasil, né? Não, mas respondendo à pergunta do Marcília, são 2 pontos muito importantes. Porque, de um lado, quem que vocês acham que vai pagar o jatinho da namorada do Vorcaro? Ou as férias lá douradas? Somos todos nós. Porque o Fundo Garantidor de Crédito, que tem 120, 150 bilhões de reais de orçamento, tem 40 bilhões que vão direto para cobrir esse rombo do Banco Master. Só que esse 40 bilhões de reais vão ser os outros bancos que vão ter que colocar, vão ter que integrar, vão ter que recapitalizar, porque esse fundo é capitalizado através de aportes de todos os bancos em atividade do Brasil. Então, como se fosse um seguro, todos os bancos colocam uma parte, né, dos seus ativos para garantir. Se um de nós quebrar, pelo menos os brasileiros são ressarcidos até 250 mil reais. Então, quer dizer, esses 40 bi, esse 1/3 do FGC, quem vai pagar serão os bancos, mas obviamente banco não vai fazer isso de graça, então vai repassar essa fatura para a minha conta, a sua conta, a nossa conta, vai custar mais caro o cartão de crédito, vai custar mais caro o empréstimo, vai custar mais caro o cheque especial, vai custar mais caro toda a transferência ainda bancária. Mais, né? Então, o talão de cheque, quando daqui 1 mês, 2 meses, o talão de cheque vai ficar mais caro, lembre-se do jatinho da namorada do Vorcaro, porque isso aí também, você está pagando as férias douradas dela. Então, vai funcionar assim. É isso mesmo. Né? Como é que chama? Os benefícios particulares e os prejuízos são socializados, né? Agora, tirando esse ponto, então os bancos já estão um pouquinho irritados por isso, mas quem deve estar irritado somos nós, na verdade. O outro problema é que se esse cara falar, se o Vorcaro falar, Brasília vai cair. Muita gente cai em Brasília. E vem CPI por aí, tudo indica. Então mas aí querendo o Centrão... emplacar. A delação do fim do mundo. É a delação do fim do mundo. O Centrão vai ter sérios problemas. Tanto é que muita gente lá em Brasília começa a suspeitar que essa operação não seja também uma mensagem, né, um alerta que o governo deu para o Centrão. Falou, ou você volta a se arregimentar em previsão das eleições do ano que vem, ou, né, alguém aqui a cobra vai fumar, né? Então, assim, o negócio é muito... Por que só agora a Polícia Federal atuou? Por que se já há 2 anos se sabia que tinha coisa muito errada no Banco Master, se chega em ano pré-eleitoral, poucos meses da decisão das chapas, e só agora a Polícia Federal atua? Então é muito esquisito. Agora, eu tenho a resposta, porque ele irritou a pessoa errada. Todo mundo sabe disso. Ele irritou a pessoa errada. Ou não molhou a mão. Eu até sei quem é. Não, porque essa pessoa não precisa de mão molhada. Mas não vou falar aqui não, porque essa turma é mafiosa. Mas é isso. Não, mas o negócio é bem pesado. O negócio é complicado. Pesado. O ponto é, qual que será o interesse do Daniel Vorcaro? Que ele pode ou ficar calado, né? Tentar habeas corpus desesperadamente no Supremo, a um certo ponto, pode ser que consiga. Acabou de ser negado um agora. Então, ele tentou, os advogados deles estão tentando, já acho que é a terceira tentativa que eles fazem desde que ele foi preso, né? Para libertá-lo. Pode ser que no Supremo alguém o libere? Pode ser. E aí ele vai tentar ficar calado em casa, mas a um certo ponto vai ter que responder a um processão gigantesco. Ou ele decide fazer morra a sanção com todos os filisteus, abre a boca, mas aí em Brasília muita gente vai junto. Então, o que será? É um cálculo que, né, tem que ver... Em Brasília, aqui em São Paulo, em vários lugares. Ele está em tudo. Ele está, até a gente ficou sabendo que ele financia a TV Léo Dias. Então, assim, é uma turma. Como eu falo, as cobras andam em pares, na verdade, em bando, né?
Agora, eu acho muito injusto nós, brasileiros, que não participamos dessa festa, temos que pagar por isso, Cauti. Pois é, né? Se a gente tivesse órgãos de controle dignos desse nome, isso não teria acontecido. Porque não é possível que a Comissão de Valores Imobiliários, que está lá justamente para fiscalizar abusos no mercado, o Banco Master era listado na Bolsa. Ou seja, já estava sob a supervisão da CVM. Ninguém viu na CVM o Banco Central. Existe uma diretoria no Banco Central chamada Diretoria de Supervisão Bancária. O papel dela, ela é paga, a turma que está lá é paga só para supervisionar bancos brasileiros. Como é possível que ninguém viu nada na diretoria de supervisão? No mínimo, o diretor deveria ser chamado para responder, falar, vem cá, o que aconteceu? Ninguém viu nada nos últimos anos? Assim, de ser bem honesto em todos os aspectos, de fato, quando o Banco Master foi criado, já era um outro banco chamado Banco Máxima, né? O Daniel Porcaro comprou a carta patente desse banco, né? Só que estava tão enrolado o negócio, e possivelmente porque já o Banco Central sentia que tinha alguma coisa esquisita, que demoraram 2 anos para dar autorização para que o Máxima se tornasse master e pudesse operar. Então, de fato, desde 2019 que está sendo feito esse pedido, né? E aquela gestão demorou 2 anos para autorizar o banco a funcionar. Mas depois disso, pode ser cúmplice a pandemia, pode ser cúmplice a um caos, várias questões. Não, pode ser também a vontade de aumentar a concorrência no setor bancário, que de fato no Brasil é muito concentrado, isso acaba prejudicando os consumidores. X razões, mas o fato é que deixaram esse banco operar sem nenhum controle efetivo, sem nenhuma limitação de fato, e fizeram muita coisa muito errada. Até que a gente sabe que tem fundos de investimento com dinheiro que, sim, segundo a Polícia Federal, veio do PCC. E ninguém viu nada, né? Isso foi descoberto na Operação Carbono Oculto agora, de algumas semanas atrás. Então não é possível que em Brasília ninguém não soubesse de nada, ou ninguém não sentisse que tinha alguma coisa esquisita. Fora que eles gastaram, né, 500 milhões de reais, né, também agora vem essa notícia, 500 milhões de reais em 2024 com advogados. Só com advogados. Só com advogados. Em um ano. Em um ano. Sendo que isso foi um aumento de 75% em relação ao ano anterior. Quer dizer, assim, do nada, né? Isso. E aí, e não é só com o advogado porque tem um processo. É aparecer para cá, consulta para lá, e você vai ver, como você falou, os nomes. Aí aparecem pessoas como o Lewandowski, o Temer, etc. A mulher do Alexandre. Deixa eu ler para o nosso público para entender quem que fazia parte do Comitê Consultivo Estratégico, né, do Banco Master. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do BNDES. Geraldo Magela, ex-técnico do Banco Central. Tinha consultores, ou tinha conexões também. O Michel Temer, né, que foi contratado para ser consultor jurídico, né, basicamente para abrir portas, né. O escritório Barsi de Moraes, né, que fazia a representação jurídica da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Agora, é óbvio que se o Supremo Tribunal Federal der... Relação dos 3 poderes. Todos, estavam em todas. Era transversal e, vamos ser bem claros, em todo o espectro político brasileiro, esquerda e direita, né. Tanto é que um dos membros, um dos diretores do Banco Master, que foi preso, era o marido o segundo marido da vice-governadora, né, do Distrito Federal, Flávia Arruda. O primeiro marido também foi preso por um caso parecido, ou seja, essa é outra que gosta de traste, né? Foi preso também e acharam 1.600.000.000 em dinheiro líquido na casa dele. Vem cá, o cara é banqueiro. O papel dele é te convencer a dar o seu dinheiro pra você investir e ele guarda em casa. Não, assim, não é de um grotesco. Olha, parece que a gente está diante de uma série da Netflix, daquelas cômica, né? que... Essa é cômica. Trágica pra gente, pra variar, né? Olha, são 11h30, compromisso comercial rapidinho aqui em Oeste com Elas. Na sequência, a pergunta de Paula Camacho para Carlo Cauti. Ainda alguns pontos pra gente tentar entender desse rolo que vai longe. Assunto bastante complexo, mais um escândalo aqui no Brasil, esse envolvendo o setor financeiro, sistema financeiro. 11h31 de novo, todo mundo gosta de dar sorte, não é? Ganhar um prêmio, de um dinheiro extra que venha somar na nossa conta? Claro que sim. Andrade por aqui, chegando nesse feriado, nessa manhãzinha, para falar pra gente sobre o Faz um Cap. Teve sorteio ontem à noite, como foi? Quais são as chances de quem quer apostar daqui para frente? Andrade, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Adri. Muito bom dia, nossa audiência. Olha, ontem já teve ganhador do R$500 mil e quem sabe você, que ainda não ganhou, possa ser o ganhador da próxima semana. Lembrando, gente, o sorteio é toda quarta-feira, 9h20 da noite, de R$500 mil apenas. Você investe R$2 no título e concorre a R$500 mil. São R$500 mil para você resolver aí o seu final de ano. Para isso, você precisa acessar o site fazuncap.com ou escanear aqui o QR Code, cai direto no nosso site lá e você compra o seu título por apenas R$2. Lembrando que quanto mais títulos você ganhar, mais chances você tem de ganhar. E aí eu pergunto para nossa audiência, R$500 mil hoje daria para ajudar você a começar a realizar quais sonhos? Daria para você resolver o seu final de ano? Às vezes está com uma conta aqui que precisa ser quitada, tá com investimento que precisa colocar mais grana, tá precisando trocar de carro, tá precisando sair do aluguel e comprar um apartamento, R$500 mil, dá para você começar a fazer tudo isso. Então, gente, por apenas R$2 você concorrer a R$500 mil, vale muito a pena. Então, compra bastante título lá, acessa o site agora, fazuncap.com. Quanto mais títulos você compra, mais chances você tem de ganhar. É R$500 mil, ou seja, você compra por R$2 o título e concorre a R$500 mil. R$500 mil. Sem contar que, além do prêmio principal de R$500 mil, você pode ganhar Pix de R$5 mil, porque tem 30 sorteios de 30 rodadas de Pix de R$5 mil. Você pode ganhar prêmio de 15 mil, de 20 e de até R$30 mil com apenas um único título. Claro, quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. E lembrando também que parte do dinheiro que você compra em título é revertido para ajudar o Hospital de Amor de Barretos. Ou seja, vai estar fazendo uma boa ação para o Hospital de Amor de Barretos, vai estar fazendo uma boa ação para você, concorrendo também a R$500 mil. Então, dê essa oportunidade de resolver o seu final de ano, de você poder trocar de carro, de você poder sair do aluguel e dar entrada no apartamento, enfim, o que R$500 mil hoje e se encaixaria na realização dos seus sonhos. Daria para passar um Réveillon, um Natal muito bacana com R$500 mil, né? Daria para levar a família toda para um resort, daria para fazer uma festa de Natal e de Ano Novo com R$500 mil. Então acessa o site, vai que a sorte está te rodeando. Fazuncap.com, escaneia o QR Code. Lá no site é muito simples, tá, Adri? É CPF, telefone, escolhe quantos títulos você quer comprar, paga no Pix e pronto. Já vai estar concorrendo aí a esse prêmio de R$500 mil. Olha que maravilha, um site facinho de navegar. Obrigada, Andrade, pelo recado. Um beijo para você, bom feriado. Te esperamos amanhã, trazendo aqui essa recomendação, essa sugestão para quem gosta de arriscar a sorte, quem sabe ganhar um dinheirão e poder mudar a vida pessoal, profissional, familiar, ajudar outras pessoas, não é? O endereço é bastante simples, fazuncap.com. Tem também o QR Code à sua disposição. Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre essa grande oportunidade. De volta por aqui às 11h34, seguimos falando sobre o escândalo do Banco Master. Carlo Cauti conosco, mas temos aqui no telão algumas das compras que foram feitas, alguns dos gastos, né? Então, olha, o Daniel Vorcaro deu uma festa para a filha de 15 anos em 2023, gastou de 15 a 20 milhões com a Lock The Chainsmokers em Nova Lima, em Minas Gerais. Ele é de Belo Horizonte, bastante novo, né? Tem só 42 anos. Mansão do pai em Orlando, 37 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais, 17 quartos, campo de golfe, cinema, uma das casas mais caras da história de Orlando. Mansão em Trancoso de 280 milhões de reais, virou ponto de encontro de políticos, artistas e empresários. Jatinho executivo de 80 milhões de reais. Comprou o Hotel Fazano do Itaim Bibi, um dos endereços mais sofisticados de São Paulo, via fundos. Atlético Mineiro, oi. Uma cafonice, né? Você vai ver, estou falando sério, você vê um Warren Buffett, você vê essas pessoas que são sérias e são bilionárias, eles são tão simples, eles são do trabalho, entende? O dinheiro é fruto do trabalho. Você ostentar com o dinheiro dos outros, não tem nada mais cafona que isso, gente. Olha que ridículo. Vergonha, né? E sabe o que mais me revolta? Que as pessoas gostam. Eu fui ver que... Eu não vou falar não que são meus amigos, mas enfim, eu fui ver quem dos meus amigos são amigos deles no Instagram. É que dinheiro atrai dinheiro, né? Sim. Mas é esquisito pra multiplicar, isso. Né? Olha, ele tinha também porcentagem, 20% do Atlético Mineiro, comprou por 300 milhões de reais investidos, né? E o escritório Paulo em Londres, no metro quadrado mais caro da cidade, que já é uma das mais caras do mundo. Uma coisa incrível, quer dizer, 20% do Atlético Mineiro é o valor da casa dele em Trancoso. Olha, 17 de Miami, né? 17 quartos.
em Orlando. A mansão em Trancoso, gente... 280 milhões de reais. Assim, mas é o quê? É a casa e o Parque Nacional da Chapada Diamantina juntos? Porque não é possível. O que ele comprou com essa casa? O que tem nessa casa? Não nos convidaram. Não, mas quem tá pagando somos nós, né? Quem pagará seremos nós. E ninguém nunca sabe de nada. Assim, que ninguém nunca sabia do mensalão, não sabia do petrolão, não sabe do INSS, ninguém sabe de nada. E agora, como tá funcionando nos outros casos, tá funcionando assim agora. Eu queria perguntar... Quem que vai repor o fundo garantidor? Porque se eles vão usar o dinheiro que está lá, e se outro banco quebrar? Não vai ter fundo para repor. Não, pois é. Aí também as pessoas que não vão estar cobertas por esse fundo, porque se passa de 250 mil, aí o que essas pessoas vão fazer da vida? Boa pergunta, nada, né? Vão perder o seu dinheiro. Não, então, tanto é que eu estava falando com o meu amigo jornalista, inclusive, que ele estava me dizendo que ele perdeu muito dinheiro porque ele investiu mais de 250 mil reais em papéis do Banco Master. A convite, né, ou a conselho, ou a indicação de quem? De uma grande corretora brasileira que entuchou esses papéis para ele muito além do limite de cobertura do FGC. Agora, existe também, inclusive para você que está nos escutando, um grande problema de má-fé por parte de muita gente no mercado financeiro que também sabia muito bem daquilo que estava acontecendo, ou pelo menos tinha que ter um mínimo de suspeita, ou pelo menos de cautela, né, porque ofereceu para muitos clientes papéis do Banco Master e agora esses clientes estão perdendo muito dinheiro. Então, com certeza, teremos uma onda de processos contra corretoras, bancos que venderam para os seus clientes esses papéis, né? Inclusive porque muitos assessores são burros, né? Eles botam isso no print, tem no WhatsApp, então tem print disso indicando os papéis do Banco Master e muita gente perdeu muito dinheiro. Nesses 40 bilhões de reais, nem todo mundo vai receber aquilo que investiu, né? Então, muita gente vai de fato pagar o pato, né? E quem vai repor essa grana vão ser os outros bancos que são os cotistas, de fato, do Fundo Garantidor de Crédito. Me pergunto também, as autoridades de gestão do Fundo Garantidor de Crédito, porque existe um conselho, existe uma diretoria, é um fundo mesmo, assim, tem vamos dizer assim, compromissos que devem ser realizados e devem ser respeitados. Ninguém viu nada. Quando você vê um banco que começa a se tornar uma porcentagem cada vez mais relevante do seu fundo que você administra e se torna um perigo sistêmico para a existência do seu fundo, você não alerta ninguém, você não coloca a boca no trombone, na imprensa pelo menos, olha, temos um problema por aqui. Então assim, muita gente atuou na má fé no mercado financeiro e espero que a Polícia Federal, os tribunais competentes e eventualmente uma CPI, porque aí vale sim uma CPI, abram essa caixa preta, né, e mostrem o que aconteceu, né, no mercado financeiro. Mas com certeza muita gente vai sofrer processos porque atuou na má fé para vender esses papéis do Banco Master. Acabei de ver aqui uma blogueira do amor dessas, sabe, amiga de Anitta, que está sempre na Globo, falando do Banco Master, coisas maravilhosas. Aí tem aqui uns economistas que vão levar isso ao juizado para saber se tem algum crime aí nesse vídeo dela. Porque ela falou que são só suspeitas. Aí a pergunta né? É burrice mesmo ou teve tutu por trás, né? Para fazer um vídeo desse, não é? Paula, quer concluir? Não, é aquela que falou que sofre preconceito por ser muito bonita, nova rica, né? Aí ela sofre preconceito. É porque ela veio de onde? Tatuapé, de São Paulo. Eu fiz um vídeo, eu rebati isso. Eu falei, tadinha, a lourinha que veio do Tatuapé, não nasceu no Jardim de Europa, agora ela é rica e ela não... A sociedade paulistana não abraçou ela. Eu acho que porque você não é rica bastante, querida. Falta defender pobres contra ricos abrindo aquele recebido gigante da Hermès, não me lembro de que loja que era. Mas aqui a gente não dá nomes, viu? Não é bom não viu? Até porque blogueira do amor tem tantos, a gente nem sabe quantos, porque o que mais tem agora são blogueiras do amor. Quem pesca, pesca. Agora, Cauti, deixa eu perguntar uma coisa para você, ainda nesse gancho que você deu de... Enfim, não é possível, você disse muito isso, não é possível que ninguém tenha percebido, não é possível que os bancos não estivessem atentos a isso. A pergunta é uma, mas desdobra-se em duas. Complexo isso, né? Um pouco complexo, mas... Estou querendo capitalizar a pergunta. Pro feriado. Estou querendo criar um esquema de pirâmide. Sofisticação, um esquema de pirâmide na pergunta. Tá ficando chique, tá ficando Mas bom, a questão é a seguinte, ou pode haver mais bancos envolvidos e que vão quebrar juntos, e dois,
se isso ocorrer, ou mesmo não ocorrendo, é possível que o fundo garantidor, essas regras que hoje regem o fundo garantidor, podem ser mudadas e alteradas em razão disso? Não, com certeza. Bom, bancos como Master... Boa pergunta. As duas bem pertinentes, porque o medo... Seria até o medo da... Eu só fiquei com medo de ter um. Não. É excelente, porque exatamente é o grande problema. O medo do mercado. Será que temos outros Masters por aí? No momento, assim, não tem nada parecido no radar, né? Porque nenhum outro banco era tão agressivo como o Banco Master, nenhum outro banco oferecia aquilo que o Master oferecia ou estava envolvido em esquemas pouco claros como o Banco Master. Então, é claro que sempre terá trambiqueiros no mercado. Isso, infelizmente, faz parte, inclusive porque o mercado brasileiro está crescendo. Então, é óbvio que mais gente entra no mercado, graças a Deus, não sei, já está aumentando a concorrência, mas com as pessoas boas vão entrar também, né, os trambiqueiros. Agora, como Master, dificilmente tem, claro, depois vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Mas como ele, por enquanto, não tem ninguém no radar. Agora, as regras da FGC já foram alteradas algumas semanas atrás por pressão dos bancos, que queriam evitar outro... Porque os bancões, inclusive, odiavam o Banco Master. Porque quem colocava dinheiro no Master com esses juros tão altos, com essa atratividade, tirava deles, né? Então, os Itaús, os Bradescos, os BTGs da vida, Santander, estavam, no mínimo, um pouco irritados com o Banco Master. Então, essa turma tem uma conta, né, a ser resolvida com esse banco. Então, eles não querem que nunca mais ninguém faça isso, ou seja, nunca mais ninguém abuse do FGC, dessa garantia do FGC para oferecer títulos. É um absurdo, né? Uma brecha na lei que está sendo fechada, mas é difícil, é complicado, né? Porque, por outro lado, isso pode coibir a concorrência também. Então, que é uma outra coisa que os bancões também querem, né? Não querem concorrência no mercado. Então, temos esse dilema dos dois lados. Né? A gente imita tudo, né? Eu tenho um amigo meu, americano, que era professor da UCLA, e ele falava assim, que os Estados Unidos importam, que o Brasil importa o pior dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país maravilhoso, mas tudo que é lixo a gente traz para cá. Nós temos agora o nosso Bernie Madoff Tupiniquim, apresento para vocês. Ô, Cauti, e se por acaso todas essas compras dele forem apreendidas, vai para leilão, o que acontece? Porque é muito dinheiro, né? O jatinho, as casas... Pois é, sim, mas tudo, em tese tudo vai ser utilizado para pagar essas dívidas, né? Isso com certeza, isso porque o banco vai ser... O Banco Central decidiu a liquidação do Banco Master, ou seja, o presidente do Banco Central, que inclusive, deixa eu me elogiar aqui, o Gabriel Galípolo, que foi nomeado pelo Lula, assim como todo o conselho do Banco Central, ele não piscou, pegou e mandou liquidar o Banco Master sem pensar duas vezes. Então, no mínimo, demonstra que ele não tem medo de pressões, não tem medo daquilo que pode vir, porque com certeza muita gente está ligando para ele em Brasília, pedindo, pelo amor de Deus, não manda o banco ser liquidado, porque é o fim do Banco Master. E quando você ordena a liquidação do banco, os bens dos diretores, caso seja comprovada má-fé, caso seja comprovado algum ilícito, vão ser adquiridos e vão ser leiloados para pagar as dívidas do banco. Lembramos também, só para a gente também dar um quadro, o Galípolo ele ordenou a liquidação do Banco Master depois que foi feita uma apresentação de uma proposta por um grupo chamado Fictor, que também sofre muitas críticas no mercado financeiro, mas um grupo muito pequeno, né, que teria dito que ia comprar o Banco Master junto com o fundo árabe, né, o fundo Mubadala. Alguém não gostou dessa história ou não acreditou nessa história, e o dia seguinte, poucas horas depois, mandou liquidar o Banco Master e a Polícia Federal mandou o Uber Black pegar o Daniel Vorcaro lá em Guarulhos, né? Então, evidentemente, alguma coisa lá no Banco Central deve ter, né, trincado. Outra questão também, tinha outro escândalo da República, o Banco de Brasília, que é um banco público que iria comprar, muito menor do que o Banco Master, queria comprar o Banco Master. Assim, é ridículo. É como se, para o nosso público que gosta de futebol, é como se o Bragantino quisesse comprar o Flamengo, entendeu? Em termos de comparação. Não faz sentido nenhum um negócio desse. Inclusive porque não existe na história da humanidade um banco público que compra um banco privado. É sempre o oposto, né? Você privatiza o banco público e manda o banco privado comprar, né? Então já começa por aí. E aí o banco BRB também se descobriu que colocou, mesmo o Banco Central não autorizando essa compra, o Banco Central também vetou essa compra, o BRB pegou dinheiro e enfiou no Banco Master em papéis falsos. Os caras fizeram papéis, é a turma assim, dos fraudadores de fundo de quintal, fizeram a xerox de documentos falsos, e o BRB, que é Banco de Brasília, é o banco do Distrito, do governo do Distrito Federal, botou
13 bilhões de reais no Banco Master com papéis falsos. Ou seja, e é isso que a gente estava até agora, né? Então, assim, cada dia que passa, esse escândalo vai aumentando, é uma vergonha nacional. É uma vergonha para os órgãos de controle, é uma vergonha para a Faria Lima, é uma vergonha para o Distrito Federal, que permitiu que isso acontecesse, porque, obviamente, o Banco BRB responde a ordens do governo do Distrito Federal, é uma vergonha também para a classe política que estava envolvida nisso tudo. E é bom dizer que esses valores que agora foram apreendidos também servirão, em tese, para pagar indenizações das pessoas que tiveram danos ou prejuízos maiores do que o Fundo Garantidor cobre. Em tese deveria ser isso. Por isso que a gente precisa ficar atento não só a quem eventualmente vai soltar o Vorcaro, mas também a quem vai liberar esses bens apreendidos. Exatamente. Não, e o ponto, só para terminar também, esses bens, a gente viu valores importantes, mas ainda é muito pouco, porque falamos de 40 bilhões de reais. Se a gente somar as casas em Trancoso, quanto chega? 1 bi, 2 bi, são 41 bilhões de reais de rombo. Então, mesmo vendendo até o último quadro de luxo, literalmente, essa turma pegou esses 40 bi e bebeu. Eles tomaram esses 40 e fizeram a festa, literalmente. A festa de 15 anos da filha do Vorcaro não volta. Não um quadro você pode leiloar, mas 15, 20 milhões de reais por uma festa de 15 anos, eles literalmente tomaram champanhe e comeram brigadeiros de ouro à custa do contribuinte brasileiro. E uma criança de 15 anos já tem bastante acesso à internet, informações. Como será que vai se sentir crescer essa menina, sabendo que a festa foi dentro desses moldes, o pai agora preso e sabe-se lá quais maiores consequências vai ter para a família toda? Alguém aqui no chat bastante preocupado com relação ao que vai acontecer, Caute, com o Banco Pleno, que era do Master, está com o dono preso. Não sei essa informação quando se confirma, eu só sei que alguém respondeu para ele o seguinte: Diego, primo, lascou, vou guardar dinheiro debaixo do colchão. Tá todo mundo com antenas ligadas, bastante preocupado, e tô estranhando nessa nossa discussão não aparecer mais o nome de Alexandre de Moraes, mas aí lembrei, o da esposa dele sim está em questão, né? Qual é realmente, aqui para a gente encerrar, esse envolvimento da esposa dele? Era advogada, e aí mesmo com a lei magnífica, com o escritório com outros moldes agora de funcionamento, e Alexandre de Moraes pode vir a assumir alguma coisa também nesse caso? Bom, o escritório da esposa do ministro, né, o Barsi de Moraes, ele foi contratado pelo Banco Master a peso de ouro, né, para defender o banco. Agora, o ponto é, se o ministro Alexandre de Moraes soltar uma liminar, né, o habeas corpus, para liberar o Daniel Vorcaro, aí temos um escândalo da República. Não é possível, né, eu espero que por dignidade da imagem do STF isso não aconteça. Nossa, né, mas só que faltava, não é possível que um banco... Eu não duvidaria. Pois ele está tão envolvido como réu e juiz em diversos casos. Suspeito no momento de mais algum. nada. Então, tudo pode acontecer, né? Mas vamos ver quando esses pedidos chegarão, porque ainda estão na segunda instância, né? Depois tem o STJ, depois o STF. Então, vai rapidinho. Vai rapidinho para poder chegar logo no Supremo. Não deixa ele preso muito tempo. Não, mas dificilmente, assim, se ele for preso muito tempo, ele vai falar. E com certeza, se ele for solto, aí pode ser que... Mas aí, como que vai ser solto, vai ser também muito suspeito. Então, em ambos os casos, essa história não acaba. Não, desculpa, só complementando, perdoe por te interromper, mas as pessoas falam assim, mas por que isso iria para o Supremo? Não é que vai para o Supremo, é que vai para a primeira instância, pede o habeas corpus, aí não consegue, vai para a segunda. Isso é rápido, isso é bem rápido. Aí chega no Supremo. É isso. E aí alguém no Supremo vai ter que decidir, sim ou não, né? Vamos ver como essa decisão. Só também complementar, desculpa, Paula, falamos, uma vergonha para o sistema financeiro nacional, uma vergonha para os órgãos de controle, uma vergonha para a classe política, uma vergonha para o jornalismo também. Porque se a gente pegar hoje os principais veículos de informação jornalística do mercado financeiro, tem um silêncio ensurdecedor. Os veículos mais famosinhos, né, os mais cotados... Não estão falando nada? Nada. Todos os editores estão na Groenlândia de férias, sem telefone celular, ou claramente as propagandas gigantescas do Banco Master nesses portais hoje estão pagando, né? Hoje é o resultado desse grande passeio. Uma vergonha. Esses que deveriam dizer para a gente como investir, hoje estão quietinhos depois desse escândalo gigante. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.